Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dover. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Nós encontramos no livro de Eclesiastes a palavra dizendo é melhor serem dois do que um. E é muita verdade. Eu tenho vivenciado agora já em um pouco mais de 30 anos de ministério pastoral a alegria de ter a minha esposa Elisete do meu lado. Como é verdade, é melhor ser dois do que um em muitas situações. No aconselhamento pastoral, é impossível que um pastor vá até uma sala pastoral para aconselhar uma irmã sozinho. Ele tem a esposa ali do lado, é isso que Elisete tem feito, estando do meu lado, ajudando nos aconselhamentos e até entendendo melhor, às vezes, algumas lutas, algumas dificuldades que a esposa ou aquela jovem está passando. Muitas vezes é o conselho de Elisete, que está ali comigo, que ajuda. Sem se falar em muitas programações que a igreja tem. Nós acabamos de fazer, exatamente nesse momento, 40 anos de ministério, e foi um aniversário de 4 dias, com muito trabalho, com muitos convidados, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Na cidade, manhã, tarde e noite, tinha coisa acontecendo. E era praticamente impossível, primeiro, sem a ajuda de Deus e sem a ajuda de Elisete, que está do meu lado. Eu lembro uma vez, para Elisete contar um pouco dessa história, que uma senhora da Serra estava com um bebê lá no hospital e esse bebê precisava ser transferido para Fortaleza e precisava ter uma oração. Lembra dessa história? Sim, lembro sim. Nós fomos nesse hospital, estava no Crato, essa criança estava internada no hospital no Crato. E quando nós chegamos lá, o estado da criança era bem crítico, assim, tipo, os médicos não tinham mais o que fazer lá no hospital, porque o bebê talvez ia morrer. Se não fosse para Fortaleza, o bebê ia morrer, porque no hospital em Fortaleza era que ia ter mais assistência. Mas nós chegamos lá nesse hospital e a mãe, ela já estava bem desesperada, porque além desse bebê, ela tinha mais uns 3 em casa e os bebês estavam só, as outras crianças, os outros filhos estavam só, porque o marido estava viajando, estava fora. E o que aconteceu? Nós fizemos uma oração nesse hospital e Deus ouviu a nossa oração, de verdade Deus ouviu. E aquela criança não precisou ir para outro hospital e ela recebeu alta no outro dia. E os médicos não sabem como essa criança foi curada, mas nós sabemos que foi a oração, que chegamos lá na hora certa e como casal nós oramos naquele bebê, nós confiamos no que Deus poderia fazer e essa bebê está agora é uma moça de 15 anos. Eu não sei o que você vai pensar dessas decisões que nós temos tomado. Algumas vezes as pessoas me convidam para viajar. Às vezes é dentro do Brasil e às vezes para fora do Brasil. E quando eu recebo um convite, eu logo pergunto à pessoa que está me convidando se ele vai dar uma passagem para mim e para a Elisete, para que a gente faça essa viagem, porque eu não gosto de viajar sozinho. Ela me completa, me ajuda nas pregações, nos lugares, me ajuda quando eu perco as coisas nos aeroportos. Quando a gente está viajando, a gente esquece alguma coisa, ela está lá do lado, ajudando. Isso é muito especial. Compartilhando algo muito íntimo meu, não precisa ser assim, não precisa ser com você dessa forma. Mas eu tenho um sentimento, até tenho compartilhado com a igreja, já estou aqui na igreja há muitos anos e me sinto muito amigo de todo mundo e compartilho, assim como vou compartilhar com vocês, um sentimento pessoal meu, é que pode ser que na nossa caminhada de vida
Jesus não voltando agora, pode ser que Deus nos escolha para ir morar com Ele, talvez eu vá morar primeiro, mas eu tenho falado com a igreja assim, se Deus escolher a Elisete para morar com Ele primeiro, morrer primeiro do que eu, se a Elisete morrer no sábado, no domingo a igreja perde o pastor, porque eu não sei estar no ministério pastoral sem ela estar do meu lado, me completando, me ajudando, me ensinando, ajudando em algumas falhas, não para criticar, não para apontar o dedo, mas para o meu crescimento. Como diz a palavra de Deus, quem encontra uma esposa, encontrou um bem precioso. E esse bem precioso tem me ajudado demais. O diamante, que é uma pedra muito cara e é uma pedra muito preciosa, ela serve muito para os anéis, para os colares, mas não sei se você sabe que é uma pedra de diamante que corta vidro, que faz muitas coisas na vidraçaria, no trabalho. Então não é só uma função, tem várias funções. A esposa na vida do pastor não é apenas aquela que está ali na sombra, ou que está por trás, que está... Não, a esposa está ao lado, ajudando, completando na caminhada que nós temos para fazer todos os dias. Deus nos presenteou com 4 filhos, Felipe, Israel, Davi e Doris, que também muito nos ajuda no nosso ministério pastoral. E a Elisete tem sido uma esposa muito presente. Eu tenho trabalhado com alguns pastores amigos e alguns têm ficado tristes por a esposa não acompanhar muito no ministério, às vezes porque tem um segundo trabalho, está tão ocupada, até gostaria, mas não tem, e às vezes o pastor se sente sozinho. É muito bom quando a esposa está do lado do esposo, ajudando no ministério pastoral. Uhum. Eu sinto um chamado de Deus para o apoiá-lo. E desde o começo eu nunca disse não para Deus, eu nunca disse não para o ministério, eu nunca disse não para Ele, porque Deus tem movido o meu coração a fazer assim. E eu sinto um privilégio em estar do lado dele. Eu amo viajar com ele. E isso é interessante. Quando ele é convidado, ele só vai se eu for. Eu gosto porque eu gosto de viajar, então eu gosto muito que eu estou com ele em todas as viagens. E quanto ao ministério, assim, eu tenho apoiado, eu tenho feito o melhor que eu tenho aprendido com Deus, eu tenho feito no ministério. E sem frustração, sem tristeza, eu quero dar sempre o meu melhor, porque eu acredito que Deus fez a mulher Ezer. Ezer é uma mulher forte, é aquela que sustenta, é aquela que dá apoio, é como uma coluna que sustenta esse prédio. Então, a mulher é Ezer, ela é a sustentadora e é a força. E foi Deus que fez assim a mulher para ser Ezer, a mulher para ser a força do homem. E se fosse só isso para me fazer, só para sustentar, para mim já seria ótimo. Mas Deus tem me feito ir com Ele em lugares altos, e isso é um privilégio que Deus me dá, né? Que Deus me dá de servi-lo a Ele dessa forma. Sim. E nos perguntaram uma vez, por ver trabalhando juntos, né? Em todos os lugares estamos juntos, vamos no aniversário, estamos juntos no aniversário. Tem um velório, estamos lá no velório, viajamos juntos. E então nos perguntaram, e aí pastor, então vocês brigam como casais, né? Vocês têm discussão? Claro que a gente tem discussão. Eu até lembrei do exemplo do pastor do Billy Graham, que perguntaram para ele, pastor, o senhor já pensou alguma vez de separar da sua esposa? Ele disse, não, nunca pensei de separar. Matar algumas vezes pensei, mas separar eu nunca pensei. Claro que ele estava brincando, né? E nos perguntaram, então vocês brigam como casais? Nós falamos, sim, porque nós somos um casal, ser humano, somos imperfeitos e também somos pessoas únicas. Pessoas únicas têm sua própria vontade, pessoas únicas, ela tem o seu jeito de ser. Eu me sinto uma pessoa mais proativa, falo mais. Elisete, ela é mais calma.
Deus deu o dom para ela dela ser mais calma, ser mais... essas pessoas que Deus construiu, elas com que falam mais, que são mais ativas, essas pessoas onde chegam, elas levam alegria, elas trazem alegria, ela fala com todo mundo. As pessoas mais calmas, Deus deu a elas o dom de sabedoria. Elas estão ali numa reunião, elas estão ali numa viagem, elas estão em algum lugar calada, sem falar muito, mas quando surge uma decisão para ser tomada, o conselho que ela dá, todo mundo acata, porque é um conselho de sabedoria. Esse é o de Elisete. Então, somos diferentes. E muitas vezes, claro, que discordamos de alguns pontos, brigamos por algumas coisas, mas a minha resposta a essa pessoa, sim, nós brigamos o suficiente para estar unidos, para estarmos unidos. Nunca de pensar de separação, nunca de pensar que é ruim o casamento, de forma nenhuma. Ruim é ser só. Ruim é quando você tem uma escolha de não ter ninguém. É um presente que Deus deu, é a família, marido e mulher. E quando os dois entram no ministério, é maravilhoso. Um apoiando o outro a realizar o chamado de Deus na sua vida. Eu, por exemplo, eu entrei na vida militar. Deus me tirou da vida militar para ser um pastor. Elisete era enfermeira de hospital. E Deus tirou Elisete dos hospitais para ser uma pastora ao meu lado, trabalhando. E temos levado a milhares de pessoas a palavra de Deus. Pessoas que de todas as classes sociais, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas enfermas, pessoas lunáticas, pessoas com problema de droga, pessoas sem fé, pessoas que estão vivendo uma vida em pecado. Deus tem usado a nossa vida. Nós fomos morar, eu pedi para ela contar, que a gente mudou de casa e nós fomos orar numa casa e a vizinha, uma semana depois, nos procurou para falar do testemunho da família. Nós fomos morar, quando a nossa casa estava em construção, e nós precisamos morar e fomos para um bairro bem longe. E quando nós estávamos lá, na primeira semana que nós estávamos, uma vizinha, que era em frente à casa, veio nos dizer: e vocês não brigam? Porque eu não estou escutando barulho nenhum nessa casa, eu não escuto nenhuma confusão nessa casa, vocês não brigam? Porque o outro casal que estava aqui, eles brigavam muito, assim, era muita confusão, a gente só ouvia os gritos. O que é que acontece que vocês não brigam? E isso é um testemunho, né, de você, realmente você estar num lugar e você ser aquilo que Deus quer que você seja, de refletir a glória dele no seu casamento, no seu relacionamento. E dar um bom testemunho. Que testemunho de crente que vive num casamento de briga, que vive num casamento de gritaria, que os filhos são desesperados. E essa mulher, assim, até hoje ela se tornou nossa amiga. E quando a gente passa lá na rua, ela corre, vem me abraçar e nos convida para tomar um cafezinho. Então, como é interessante o nosso testemunho, nós nem vemos, eu nem sabia que essa mulher estava nos observando, mas ela estava nos observando, ela estava vendo o que era que nós estávamos fazendo, o que é que nós estávamos fazendo na nossa casa, como isso é precioso, né, o testemunho. E como é especial trabalhar como casal, como é especial estar em ministério de casal, marido e mulher, agora com muito cuidado, porque tem uma nuvem de testemunho olhando para nós, olhando as nossas atitudes, olhando o criar dos filhos, olhando como é que a gente está. Então, nós podemos ser uma bênção ou uma maldição. Escolha a bênção para que viva. É muito especial estarmos juntos. É muito especial ter Elisete como esposa, me ajudando no ministério pastoral. E eu espero que esse pouco de experiência que nós estamos compartilhando com você sirva de encorajamento para que esposa e marido, criado por Deus, possa servi-lo como casal e honrar o Senhor. E assim, mulheres, honrem os seus maridos, né? Honrem. O marido, ele precisa ser honrado. Você nem precisa amar, mas honre. Isso é uma coisa
essencial para um bom casamento, para um bom relacionamento. Porque quando você o honra, você faz com que ele cresça. Então, quando você honra, você apoia, você cuida. E a mulher que não honra seu marido, que não apoia, então ele tem tendência a diminuir. Quando você ama e você apoia, ele vai crescer. Ele vai se sentar com as autoridades da terra, né? Então, é o nosso papel como mulher fazer o esposo crescer, fazer o esposo estar bem. Eu me sinto bem quando eu olho para o meu esposo e eu vejo que ele está bem, eu vejo que ele está crescendo, eu vejo pessoas o procurando e elogiando e dizendo assim, ai, pastor, como o Senhor é uma bênção na minha vida. Isso me realiza, eu ver o meu marido crescer, isso faz também com que eu cresça, porque esse é o chamado que Deus tem dado para a esposa, é de apoiar, é de ser como é que diz, a mulher ela é submissa, né? É a estar na visão com o marido, na missão, né? Sobre uma missão. Então, ele tem uma missão e, obviamente, essa missão se torna minha, de apoiá-lo, de fazê-lo crescer. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, eu louvo a Deus pelas pessoas que olham para ele e vê esse homem de Deus, esse homem que está sempre presente, que não mede esforços para ajudar pessoas. Então, glória a Deus por isso. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ame e honre. Vale a pena, como casal, servir ao Senhor. Sim. Amém. Quando falamos num trabalho em conjunto entre marido e mulher, nós entendemos que isso, no ministério, para mim e minha esposa, isso é muito fácil, porque é algo que nós temos vivido ao longo de anos. E essa experiência nos ajuda nesse trabalho muito, muito forte. E Dove Internacional tem encorajado os casais, a família a fazer esse trabalho juntos no ministério. Então, por muito tempo, eu entendo que isso é muito importante quando o marido e a mulher entendem e levam esse trabalho no ministério juntos, um encorajando o outro, ou um fortalecendo o outro, ajudando nas decisões, ajudando nas ideias. Isso faz com que a gente possa caminhar e trabalhar bem e juntos com decisões e com uma boa comunicação. E é isso que Deus tem nos ajudado, é isso que Deus tem falado para mim, para minha esposa, nesse ponto. E é isso que Dove Internacional tem ajudado para que os casais, pastores, líderes trabalhem juntos e assim eles possam caminhar juntos, trabalhar juntos para numa só carne, num só entendimento daquilo que é a vontade de Deus para o casal no ministério. Queridos, o casamento é mais que uma aliança afetiva, é uma unidade espiritual. E uma das coisas que Dove, ela valoriza muito é a família e ela apoia o casal, marido e mulher, no ministério, trabalhando junto. É algo muito precioso e eu posso dizer que eu não sei o que seria sozinha no ministério. E eu sei que é um dos grandes desafios hoje, nos dias atuais, as esposas não querem muito estar junto com os seus maridos no ministério. E isso tem se tornado muitas vezes um peso para o pastor que está trabalhando sozinho, sem a sua auxiliadora no ministério. E Dove valoriza muito as mulheres, valoriza muito o trabalho em conjunto, marido e mulher. E aí, essa plataforma espiritual que precisa estar junta. E na visão da Igreja Dove Internacional, do Movimento Dove, maridos e esposas são chamados para servir a Deus juntos, em unidade, em amor, em comunhão, em uma só carne.
E nós, sendo uma igreja viva, dentro e fora. E é isso que o Senhor nos convida a sermos e a fazermos, essa igreja viva. E como marido e mulher, nós queremos ser igreja, primeiro dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para depois expandir para outros lugares. A gente viu que Deus deu uma oportunidade e o primeiro casal que Deus deu uma área onde eles pudessem administrar, Adão e Eva foram o primeiro casal onde Deus deu um lugar, uma área para que ali eles pudessem começar algo que estava no coração de Deus. Deus então formou o homem e a mulher para andarem juntos e eles lá no paraíso, eles eram um casal formado para fazer aquilo que estava no coração de Deus. No casamento, o casal, eles estão juntos para também trabalhar no propósito que é a vontade do Senhor. A gente vai ver também no Novo Testamento que Priscila e Áquila trabalharam juntos também para o crescimento, para o desenvolvimento do reino de Deus. Então Deus tem usado, e muitos exemplos também da Bíblia, casais para para fazer, para trabalhar de uma forma que o entendimento é mais claro, a comunicação de um ajudar o outro, isso fortalece, isso abre um grande entendimento. E quando eu me sinto desencorajado ou triste, a minha esposa, então ela vem e ora por mim, e me dá palavras, e me fortalece. E isso tem sido muito bom. E da mesma forma, eu tenho sido esse auxílio para ela. Quando ela precisa de um apoio, quando ela está triste ou desanimada, eu tenho sido aquela pessoa que está a orar, está a conversar, dar uma direção, e um encorajando o outro, e nós vamos adiante, servindo a Deus com essa força, com essa unidade e com aquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas no reino dele. E aí eu vejo o casal no ministério como uma potência. Eles podem trabalhar em unidade, nesse serviço em conjunto que fortalece a fé um do outro. É uma potência. Eu imagino um casal trabalhando junto como uma dinamite, né? Onde eles podem crescer muito, onde eles podem se expandir muito. E é isso que tem acontecido com a gente. A gente tem crescido muito, né? Quando o Vitor relatou no início que é fácil, para a gente é fácil o trabalho no ministério, porque nós trabalhamos junto. Na realidade, para nós tem sido uma bênção trabalhar junto na igreja com essa unidade, com essa potência, sem competição, mas com crescimento, né? Um apoiando o outro e vice-versa. E muitas vezes, algumas coisas que a gente faz, que eu sei que a gente não faz nada, não é tudo perfeito, né? No ministério, até no casamento não é tudo perfeito, mas aí cabe a humildade de reconhecer mesmo, eu não fiz isso, o que é que você pode me ajudar a fazer melhor, em unidade, em amor, em comunicação. Então, tem sido realmente uma bênção trabalhar juntos no ministério, não como uma competição, mas com unidade juntos aqui, né, como uma célula viva do Deus vivo, né, que está cada um, tem sua maneira, mas que junto pode fazer algo poderoso no reino de Deus. E é isso que nós temos feito. Nós entendemos que é o ministério de uma só carne. É o ministério onde o casal se torna um só em oração, um só em unidade para ver aquilo que onde está a dificuldade, e ali podemos conversar, orarmos por aquilo e trabalharmos em cima daquilo. Juntos nós podemos vestir a armadura de Deus, né, para o plano que Deus tem nesse ministério. Devemos usar toda a oportunidade também desse trabalho para abençoar outros, para encorajar outros, para como exemplo para outros casais que precisam, né, que muitas vezes o marido ou a esposa não dá um suporte, não dá um apoio, e nós
através desse tempo, como casais trabalhando juntos no ministério, nós temos encorajado, temos fortalecido assim essas pessoas, temos dado e falado sobre andar em concordância, né, porque isso ensina bastante sobre aquilo que nós temos vivido hoje. Andamos em concordância, porque se nós andarmos dividido, como poderemos então fazer o reino de Deus? Se eu tenho chamado aqui a minha esposa para estar do meu lado, isso ajuda nesse crescimento, mas se nós estivermos afastados, não iremos bem, de um lado ao outro não flui, não vai ser uma bênção. Mas é isso que nós entendemos, a importância de um casal estar andando junto no ministério, em conjunto, naquilo que Deus tem chamado para cada um de nós. E os princípios espirituais e emocionais, aqui a mulher ela foi criada da costela, que representa apoio, proteção e representa o coração do marido. Nós somos chamados para apoiá-lo, para ajudá-lo. As mulheres que trabalham com os seus maridos no ministério, elas são um suporte poderoso para os seus maridos. E o casamento ele foi feito para transparência, para confiança, para restauração. E para que tudo isso aconteça, mais uma vez eu falo que a humildade é fundamental para que tudo isso seja um reflexo da comunhão original antes do pecado. Então, para nós termos um ministério saudável, frutífero, nós precisamos entender que como mulheres que somos, nós precisamos apoiá-lo, nós precisamos ajudá-lo. Quantos pastores nós temos visto sozinho? E eu encontrei recentemente uma esposa de pastor que disse, eu não quero ser pastora, o meu nome é tal, eu quero ser chamada por tal. E eu falei assim, é triste, porque nós podemos ver na vida desse pastor uma tristeza. Nós podemos ver na vida desse homem um homem triste, porque ele está sozinho no ministério. Ele está andando sozinho e não tem como. Marido e mulher estão em caminhos distintos no reino de Deus. O Senhor não tem nos chamado para ser uma só carne desde o princípio, quando ele disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá a uma mulher e se tornará uma só carne. Isso está relacionado na nossa vida familiar em casa, com a nossa família, onde tem comunhão, confiança, comunicação, um ajudando o outro, e se expande para um ministério onde o Senhor nos colocou para manifestar o seu reino. Então, sozinho, queridos, não tem condições. Por isso que a Bíblia fala que da costela do homem foi levantada uma auxiliadora. E hoje eu tenho a minha esposa me auxiliando, me encorajando, e juntos nós, nesse ministério em conjunto, trabalhamos e entendemos a melhor parte daquilo que precisa ser feito. Então, eu louvo a Deus porque caminhar no ministério só seria muito desafiante, seria muito cansativo. Então, é como se essa carga, esse pouco do fardo é dividido, mas nós temos experiências. A experiência dela, com a minha experiência, a ideia que ela tem, a ideia que eu tenho, faz uma grande diferença. E isso fortalece, e isso traz força, porque andar junto numa só carne, num só pensamento, faz uma grande diferença. Então, isso é semente de um exemplo do casamento. Nós temos que ser esse exemplo de casamento. E dentro do ministério, nós não podemos, porque eu estou à frente do ministério, nós viver separado. Se quando nós nos unimos na aliança, é para viver em todas as áreas da nossa vida. E o ministério, ele requer, então, a participação de mim e dessa pessoa que Deus me colocou do lado, para que a gente possa anunciar, fazer o reino de Deus de uma forma que seja grandiosa. Né? Então, assim, nós sabemos que precisamos ser esse exemplo. Precisamos ser exemplo para a nossa família, para os nossos filhos,
para as pessoas que olham para nós, porque nós somos como algo que as pessoas olham para nós. Como nós devemos então ser esse exemplo de trabalho em equipe, de trabalho em conjunto, marido e mulher no ministério. Então é isso que temos aprendido e é isso que Deus tem nos abençoado e feito com que podemos caminhar. Há muitos anos já estamos indo bem, debaixo de uma grande graça, debaixo de bênçãos do Senhor. E eu me sinto muito bem, nos sentimos encorajados, porque temos encorajado um ao outro. Sim. E aí, casamento saudável, ele não acontece por acaso, né? Aí exige investimento contínuo. E nós da Dove, nós cremos que o discipulado, ele começa no casamento, onde tem ali acompanhamento, né? O que se planta dentro de casa, ali se multiplicando, né? Como o corpo de Cristo, testemunhando ali, um fortalecendo o outro em comunhão. Então, começa dentro de casa. É uma construção. Talvez você está aí vendo esse vídeo se perguntando, mas como que eu faço isso? Você não vai fazer da noite para o dia. É uma construção, é um caminhar, é o que exige muito esforço. Claro, desafios nós temos demais. Não é fácil também trabalhar ali junto como casal. Mas quando o casal não serve junto, pode ter muita dificuldade, ali pode haver muito problema emocional, pode haver ali enfraquecimento da fé, a quebra de confiança, a quebra de comunhão. Então, há muitos desafios quando os dois não andam juntos, mas é necessário um alinhamento, de expectativa, um restaurar no estilo de vida, de trabalho em dois, no ministério. Mas para que isso aconteça também, esses desafios, precisa haver limites, né? Limites no ministério é essencial. Como casal, nós temos colocado alguns limites, porque muitas vezes o que acontece é que muitos líderes colocam a sua casa, a sua família como extensão da igreja, e não é. Então precisa haver limites relacionados ao ministério e à família. E isso nós temos trabalhado junto, com cuidado, com sabedoria, e eu louvo a Deus por poder servir a Ele junto com o meu marido. É um privilégio e é uma honra para mim. Então é isso que demonstra e fala o ministério em conjunto. Homem e mulher, família, trabalhando junto para o reino de Deus. E é isso que entendemos e é isso que está no coração de Dove Internacional, para nos ajudar, para nos fortalecer, para direcionar a família e o casal num trabalho em conjunto no reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.